Oi, pessoal. Olá, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de metodologia científica, certo? Eu vou compartilhar agora com vocês os meus slides e eu quero dizer que eu vou tentar dar essa aula de uma maneira um pouco mais telegráfica, um pouco mais curta, e aí eu sugiro que todos vocês depois baixem o arquivo, certo? Para vocês lerem, para poder fazerem as atividades. Essa aula eu vou dar de uma maneira um pouco mais curta, porque, afinal das contas, todos vocês já têm algum tipo de iniciação, ou através de disciplinas, ou através de experiências de pesquisa com metodologia científica. Eu já aviso para vocês que, como eu estou morando num sítio, essa aula, ela vai ser, assim, às vezes, recheadas de efeitos especiais sonoros, como cachorros, passarinhos, caminhões, sei lá, uma série de barulhos aí que podem vir a compor aí a nossa aula, portanto, não se assustem, certo? Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui essa minha aula, vou começar aqui pelo início, tá? Então, pessoal, nessa nossa segunda aula de metodologia científica, que eu aqui já deixo registrado um dos livros de referência, tem outros na internet, pode baixar, todos eles são muito bons, sobre metodologia científica, né, de pesquisa. Nós vamos falar mais sobre bases conceituais, principais etapas da metodologia científica, do qual eu tentei fazer uma aula um pouco mais voltada para o pessoal da gerontologia, com exemplos, não é, de trabalhos, de projetos, de dissertações, enfim, que são feitos nessa área, certo? Então, como vocês sabem, o termo ciência, ele vem, não é, de um termo latino que significa aprender e conhecer. Mas, enfim, a ciência, como nós aplicamos, muitas vezes é difícil da gente conseguir compreender o seu significado e o seu impacto para a humanidade. Agora, é importante que nós, de cara, saibamos o que a ciência não é, o que ela não vai ser nesse significado de aprender e conhecer, tá? Então, ela não é senso comum. Muitas vezes você tem uma observação geral que as pessoas pensam que é uma coisa, mas aí depois, quando a gente faz uma pesquisa, é outra coisa. Ela não é a sabedoria ou bom senso, ou seja, ela não é baseada, os resultados obtidos não são baseados na nossa experiência em observações empíricas, ele vai ser baseado de uma maneira sistemática, né, no desenvolvimento de estratégias para a obtenção desse conhecimento mais sistemático. Ele não é um paradigma específico, certo? Então, por que a ciência vai ser importante e onde é que ela entra, não é, com o trabalho do Descartes nas nossas vidas, na vida da humanidade, causa tanto impacto a ponto de nós ter desenvolvido essa grande quantidade de inovações tecnológicas que a sociedade humana possui, graças a essa ciência, a esse método científico. Bom, lá no livro O Discurso do Método, que o Descartes publicou e que impulsiona a construção do método científico, o autor expressou seu desapontamento com o saber da sua época, porque ele, às vezes ele observava uma coisa, quando ele ia ver de perto, não era bem assim, né? Então, ele notou que nós precisávamos ter passos, sistematização para a produção de um conhecimento e que, se outra pessoa resolvesse seguir os mesmos passos, ela poderia reproduzir os mesmos conhecimentos, era como uma espécie de validação. E aí, assim, nasce o conhecimento científico dentro daquela estrutura que até hoje nós usamos. Aqui, pessoal, eu faço questão de comentar com vocês o seguinte, espera só um minuto aqui, o seguinte, que atualmente, então, a gente considera que existem 4 tipos de conhecimento: conhecimento popular, filosófico, religioso e científico. Cada um deles é relevante para a sociedade humana e nós não estamos desconstituindo eles. Mas a gente tem que entender que o conhecimento científico, então, tem especificidades que nós devemos estar com clareza na nossa cabeça se a gente quiser fazer uma pesquisa científica. Então, ele é um conhecimento real, ele não vai ser factual, ele não vai ser valorativo, ele não pode estar baseado nos nossos
nos nossos valores morais, éticos ou ideológicos, as nossas inspirações, sabe? Ele é sistemático, ele tem que ser produzido a partir da realização rígida de várias etapas. Ele pode ser verificável, como eu falei para vocês, ou seja, se alguém quiser reproduzir em algum momento aquele tipo de estudo, ele deve encontrar os mesmos resultados. Mesmo assim, o conhecimento científico, que nem acontece com o popular, ele é falível, porque nunca a gente vai conseguir ter 100% de uma verdade. Então, a ciência, ela pressupõe isso. Às vezes, pessoal, isso aí é que cria dificuldades da interação entre os cientistas com a sociedade como um todo, porque a sociedade gostaria que os cientistas fossem peremptórios, que eles fossem afirmativos. Então, eles não conseguem entender que na produção de conhecimento existe um longo debate, que sempre existe um espaço para que aquilo realmente não seja verdadeiro e que, então, a ciência é falível. E essa questão, e que, por isso, muitas vezes, em situações de fenômenos complexos, como acontece, por exemplo, com a questão da saúde humana, a gente vai precisar fazer muitas vezes e repetir várias vezes um determinado estudo, aqui, lá, até a gente conseguir chegar a uma conclusão se aquilo é ou não verdadeiro e que a gente pode, então, considerar aquela situação, aquele fenômeno para o conjunto total das populações. Isso aí é bastante complicado, vide o que nós estamos vivendo hoje com a questão da pandemia Covid-19, que eu acho que, por um lado, foi legal, porque ele, apesar dos conflitos e das discussões, não deixa de ser uma aproximação entre a ciência, entre os cientistas e a sociedade. E ela daí consegue começar a enxergar um pouco que a sociedade, que as ciências, elas não são 100% acuradas, elas são acuradas, mas elas não representam 100% a verdade. Por isso que nós dizemos que o conhecimento científico ele é aproximadamente exato, porque a gente tenta chegar ao máximo possível à exatidão, mas a gente não pode afirmar que é 100%. Por isso, primeira dica que eu vou dar para vocês, quando vocês escreverem, principalmente a dissertação de vocês, esqueçam de usar palavras que são palavras fortes e que não deem espaço para a possibilidade de ter algum problema. Então, vocês não vão dizer assim, ó, o meu estudo mostrou, o meu estudo mostrou que as ruas de Santa Maria causam risco não causam queda. Todos os idosos vão lá e caem. Não dá, tem que botar assim, o meu estudo sugere, o meu estudo indicou, né? O meu estudo, como é que se diz? Também ele corrobora algum outro tipo de fenômeno que já foi anteriormente descrito, né? Esquecer palavras demonstrar. Eu sempre gosto de dizer demonstrar, quem demonstra é fórmula matemática, são coisas exatas, né? Ou se vocês vão fazer um experimento que vocês demonstram, por exemplo, que o elétron consegue se dividir, bom, aí é uma outra situação. Mas na área, principalmente na nossa área, a gente vai usar, então, palavras um pouco mais suaves que deem espaço para a falibilidade do que a gente está vendo, ok? Bom, então, pessoal, em relação à questão do conhecimento científico, como vocês sabem, a gente vai conseguir produzir esse conhecimento através da pesquisa científica. Eu, particularmente, gosto muito desses quadradinhos aqui, porque eles dizem tudo. Olha só, o que o método científico vai fazer? Ele vai fazer algum nível de observação. Essa observação pode ser lá, vocês estão trabalhando, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde ou dentro de uma escola, aí vocês veem, por exemplo, que
que as crianças estão muito obesas, estão comendo coisas muito ruins, então isso pode depois impactar no envelhecimento dela no futuro. Tu quer fazer um trabalho, sei lá, sobre isso, ou sobre isso e a relação intergeracional, com os pais, com os avós, enfim, você vai fazer uma observação e acha que aquele estudo realmente ele é relevante e merece ser feito. No momento que tu está fazendo essa observação, tu tem uma série de possibilidades. Mas aí, de cima dessa série de possibilidades, tu vai escolher uma questão principal. Porque se tu não escolher uma questão principal, tu não consegue focar, né, e fazer, então, o teu estudo. No momento que tu fez, que tu elaborou essa questão principal, o que tu vai precisar, então, fazer? Você vai precisar saber o que no mundo, e eu estou falando no mundo, não é assim, ó, aqui em Santa Maria, não, o que no mundo está sendo feito em relação a essa questão, tá? O que já tem publicado, o que não tem publicado, o que significa se tu vai fazer esse trabalho de novo, se ele vai contribuir para o desenvolvimento e para o entendimento de estratégias importantes em nível local, em nível regional, em nível nacional, em nível intelectual. Não interessa, todos esses níveis são irrelevantes, tá? Mas, enfim, eu tenho que contextualizar essa minha questão frente ao que já existe de conhecimento. Bem, como é que eu vou fazer isso? Através de uma boa revisão bibliográfica, que é um aspecto altamente relevante que nós vamos trabalhar aqui com vocês, como fazer. Porque o que a gente tem observado? Eu tenho observado, principalmente, eu quero fazer um trabalho. Vai lá e escolhe 3, 4, 5 trabalhos, todos eles já trabalham em português, todos eles trabalhos que já fizeram interpretações e fica extremamente limitado. Hoje, pessoal, com a tecnologia do Google, que permite a tradução instantânea de textos escritos em português, em espanhol, em francês, a gente não tem mais essa limitação. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a revisão bibliográfica de vocês, certo? Bom, aí, em cima agora, olha, da observação, da questão proposta, dessa revisão, você vai ter que fazer uma hipótese, vai levantar uma hipótese que é a pergunta central do teu trabalho. Mas aí, pessoal, vejam bem, quando vocês levantarem essa hipótese, estejam conscientes que não adianta vocês levantarem uma hipótese que depois, para vocês poderem testar essa hipótese, vocês não têm condições. Vocês não têm condições por quê? Porque o tempo é pequeno, porque não tem dinheiro, porque não tem infraestrutura, certo? É por isso que quando agora a gente vai fazer o nosso plano de experimento, que nada mais é que o nosso projeto, que é o que vocês vão estar escrevendo agora, até o semestre que vem, tudo isso precisa ser levado em conta. E é por isso que lá nesse projeto, certo? Vocês vão ter que ter a questão principal, a partir daí, a introdução, a revisão bibliográfica, o levantamento de hipóteses e a descrição do método, cronograma e orçamento. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, tá, mas para que nós somos mestrado, para que vai ter que ter cronograma e orçamento? O que isso interessa? Interessa tudo. Aí vocês colocaram lá um método que simplesmente não cabe naquele ano que vocês vão ter para conduzir o experimento, porque, teoricamente, o mestrado hoje são 2 anos. Se vocês estão fazendo gerontologia, é impossível vocês começarem a fazer o projeto já no primeiro semestre. Por quê? Porque a gerontologia não tem uma disciplina na graduação de todos os cursos. Então, tem gente aqui que eu sei que fez especialização em gerontologia, que vive gerontologia. Bom, então essas pessoas, de repente, poderiam ter um pouco mais de facilidade para escrever, por quê? Porque elas já têm bases conceituais gerontológicas, mas outras pessoas não. E a gente tem que partir do pressuposto aqui, ó, que todos os nossos alunos têm a mesma chance e que vocês vão construir o projeto de vocês. Então, pessoal, olhem bem, isso é muito importante. Vocês vão precisar fazer o quê?
ter esse primeiro semestre com essas disciplinas obrigatórias, e é por isso que a gente dividiu a metodologia em 2, certo? Eu já falei antes, vou falar de novo. Mas aí vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, a gente vai fazer o nosso plano, o nosso experimento, vai conduzir os nossos análises, vai fazer as anotações, vai analisar e vai chegar a uma conclusão, certo? Bem, então isso aí é a métrica, é a linguagem científica. Nenhum trabalho pode não ter isso. Aliás, deixa eu comentar com vocês aqui. Eu sou revisora, né, de trabalho científico em nível internacional e tal. E aí, esses dias me chegou um trabalho, tá, que eu fiquei horrorizada. E isso que era de uma excelente universidade brasileira. Mas, simplesmente, o autor, eu acredito que quem, como é que se diz, quem submeteu o artigo era um aluninho de iniciação científica, mas era para uma ótima revista, era para Journal of Food Function, excelente, né? Aí ele simplesmente, no trabalho, o método estava muito mal conduzido, tinha informações que faltavam e que ele obrigatoriamente tinha que saber. Mas a coisa que mais eu me admirei é que eles mandaram, o camarada submeteu o artigo sem a discussão. Como que tu vai mandar um artigo sem uma discussão? Como que tu vai concluir alguma coisa? A maior parte das pessoas, às vezes, tem medo de fazer a discussão. Eu não sei o que eu vou discutir, tem 1000 coisas para discutir, tudo que tu quiser falar, todos os teus angústias, todos os teus anseios, aquilo que tu acha que tu podia ter feito e não fez, que não deu tempo, que não sei o quê, ou aquilo que o outro fez, tu fala na discussão. A discussão é a tua defesa, tá? É a hora que tu pode falar. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo isso é o que vocês vão viver aqui no nosso mestrado. Tá? Então, nós vamos, óbvio, que concentrar nesse nosso primeiro momento do trabalho na questão do projeto científico. Então, pessoal, vamos aqui agora ler comigo, tá? O que o Demo, que é um dos grandes autores sobre metodologia científica, fala sobre pesquisa científica. Vamos lá. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado. O que é esse planejado? Isso significa o quê? Projeto, planejado, projeto, certo? Espera aí que eu vou desligar aqui. Tá. Sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Então, vocês vão perguntar, fazer a introdução, eu tenho visto isso, chega na hora do método, larga qualquer coisa, copia e cola do outro, aí chega na hora da qualificação, pau. Escuta aqui, mas tu não voltou, tu vai fazer esse trabalho. Qual é o período de tempo que tu vai fazer esse trabalho? Qual foi a população? Como é que tu calculou essa amostra aqui para saber se isso aqui deu certo? Quem que te ajudou nisso aí? Quais foram os critérios de inclusão? E os de exclusão? Né? Ah, não, mas eu vou fazer só uma revisão de literatura. Vai fazer e vai ter que responder tudo isso também. Ah, eu vou fazer uma revisão. Olha, eu estou sem tempo, nós não estamos, tem a pandemia, eu resolvi que eu vou fazer uma revisão de literatura sobre fatores de risco de queda no idoso, para saber o que tem. Ótimo, como que tu vai fazer? Que idoso é esse? Idoso institucionalizado, idoso não institucionalizado, idoso longevo, idoso comórbido, idoso que vive em país desenvolvido, em país de desenvolvimento. Quais são teus critérios de inclusão? Quais são teus critérios de exclusão? Ah, e vai ser o risco de ter idoso que já é frágil, idoso que não é frágil, né, pessoal? Então, a metodologia é importantíssima e tem que ser altamente detalhada, tá? Então, e aqui, vamos continuar. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico, que acabei de falar. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação pelo qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. Ou seja, você vai pesquisar alguma coisa que ainda não está muito claro.
tá? Às vezes, essa mesma coisa já foi pesquisada em outro local. E tu vais pesquisar de novo, porque é importante saber como é que aquele fenômeno se comporta ali e porque, como nós estamos trabalhando com eventos altamente complexos, principalmente na gerontologia, podem existir variáveis que a gente chama de variáveis intervenientes, ou seja, fatores que influenciam esse fenômeno naquele local e que a gente precisa, então, estudar esse fenômeno de novo para saber que fatores são esses e para poder manejar melhor, não é, aquela situação, certo? Então, isso é importante vocês entenderem. Bom, então, assim, ó, para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. Agora, então, vamos pegar todas essas informações e vamos colocar dentro da estrutura do nosso trabalho. Então, vocês vão ter uma questão principal, a partir da observação empírica, a partir da conversa com os orientadores, tá? Vocês vão definir o que vai ser a pesquisa real de vocês, porque aquele projeto de pesquisa que vocês ingressaram no mestrado, ele serviu para ingressar. Agora, aqui, vocês vão ter que conversar com o orientador e rever e ver se realmente ele é factível ou não, ou se pode fazer. Eu vou chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante. Nós, pesquisadores, geralmente, nós somos subsidiados com algum nível de recurso, ou mesmo nós temos uma linha de pesquisa, um projeto guarda-chuva dentro do programa, que nós devemos respeitar na hora de nós fazer a nossa pesquisa. O pesquisador não é agência de financiamento, nós não somos CAPES, nós não somos CNPq, nós não somos FAPERG, FAPEA, o que for. Então, o que significa isso? Nós não estamos sentados aqui, vocês vêm com um projeto para a gente e a gente vai, então, dizer, tá, então eu vou te orientar, vou fazer aqui. Não é bem assim, tá? Na maior parte das vezes, o projeto de vocês vai precisar ser adequado ao projeto maior que é do orientador, porque nós somos cobrados para isso. Nós temos que fazer relatórios sobre isso, né? Então, por exemplo, eu vou orientar, eu tenho orientado, eu oriento desde questões sociais, né, aspectos de gerontologia social, até aspectos dentro da investigação in vitro, ou com minhocas dentro do laboratório. Por quê? Porque eu tenho projetos, eu tenho um projeto lá de populacional de pesquisa, né, que eu desenvolvo no Amazonas, então cabe eu trabalhar com essas questões mais sociais. Assim como eu tenho outros projetos financiados pelo CNPq, que envolve também, geralmente, frutos amazônicos, outras questões que são feitos com experiências. Agora, se alguém vem para mim e diz assim, eu quero fazer esse trabalho aí, eu quero pesquisar não sei o que dos idosos lá no Mato Grosso, no norte, eu vou dizer, olha, não dá, eu não consigo fazer isso, porque eu não conheço a população, porque eu não tenho recursos, porque eu não tenho tempo, né? Então, eu só consigo trabalhar dentro daquilo que já está instituído. Pessoal, então eu estou falando isso para vocês não se frustrarem, certo? Vão conversar com os orientadores de vocês para a gente ver como é que vai realmente, efetivamente, ser conduzida a pesquisa, tá? Então, assim que vocês fazem essa observação, vocês vão fazer a revisão da literatura, vocês vão conseguir formular a hipótese. Aqui, pessoal, atenção, como é que eu identifico a hipótese de um trabalho? Através do título e o seu objetivo, porque o título e o objetivo, eles têm que expressar a questão principal que vocês estão pesquisando. Logo em seguida, vocês vão descobrir vocês vão descrever como é que vocês vão testar essa hipótese, que é a metodologia, para depois poder coletar os dados, fazer as análises dos resultados e discutir esses resultados e, finalmente, fazer o relato do estudo de vocês, que vai ser o responsável por dar a titulação de mestre para vocês, porque esse relato do estudo, ele vai incluir o quê? A dissertação escrita,
a defesa pública desse trabalho e a produção intelectual relacionada a ele, que são as publicações em artigos científicos, livros e capítulos de livros, por aí vai. Bom, então, ó, essa parte rachurada de rosinha, ela vai estar já prontinha, claro que ela vai ser sempre atualizada e reorganizada segundo o andamento da pesquisa, mas ela vai constituir o projeto de pesquisa de vocês, certo? Enquanto que depois essa parte, mais a análise dos resultados, a discussão, a formatação final, vai fazer parte da dissertação. Certo? Aqui eu já dou a segunda dica para mim, importante para vocês. No projeto, vocês sempre vão construir, principalmente a parte de metodologia, no tempo futuro. Né? Vou coletar, vai ser coletado, vai ser feito, tá? E, posteriormente, quando vocês escreverem a dissertação de vocês, cuidem isso, para colocar a metodologia que vocês descreveram lá no projeto, agora no tempo passado. Os resultados sempre são passados também. Tu diz, foram encontrados 50% de idosos com medo de queda, de cair. Tá? Então, você vai falar assim, certo? Cuidado muito com os tempos verbais na hora de vocês escreverem tanto o projeto quanto a dissertação. Geralmente é uma mistura e é uma confusão. A maior parte das vezes, aquele tempo verbal e o pronome, assim, e a pessoa que mais é utilizada na pesquisa é a terceira pessoa que é o pronome pessoal, né? Que tu escreve na terceira pessoa e não te identifica. Algumas áreas, principalmente antropologia, sociologia, em algumas áreas qualitativas, tu usa o pronome pessoal, né? Eu fiz, mas não é tão usual. E isso é importante eu já dizer para vocês, porque dá uma salada de fruta, daqui a pouquinho a pessoa fala eu, depois ela passa para a terceira pessoa lá, aí depois ela vem e escreve no passado, depois ela vem para o futuro, às vezes tem uma, assim, ó, concordâncias verbais e nominais são múltiplas, são assim, constantemente alteradas, né, e desconstituídas nas dissertações. Aí tu pega para ler e, meu Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que rever isso aí. Já digo para vocês, isso aí é responsabilidade de vocês. Minha quarta dica, então, minha terceira dica aqui. Quando terminarem de escrever o projeto, mas principalmente a dissertação de mestrado, passem para alguém revisar. Aí já diminui bastante os problemas na hora da defesa. Bom, então, pessoal, aqui estão as nossas etapas do projeto: escolha do tema, revisão da literatura, introdução justificativa. Às vezes isso aqui está tudo junto, ou está em 2 sessões, de acordo daí com as indicações da formatação, que no caso aqui da Universidade Federal de Santa Maria, nós temos, que é o MDT, que é como é que se diz? As orientações de como é que deve ser produzido o trabalho, a formatação dos trabalhos científicos. Essa parte de orientação sobre essa temática vocês vão ter na segunda aula, a segunda disciplina de metodologia científica, logo no início, com a professora Vanessa, tá? Bom, formulação do projeto, problema, determinação, metodologia. Se for trabalhar com seres humanos ou com animais vertebrados, vai ter que passar para o comitê de ética e aprovar, coleta de dados, tabulação, análise e discussão dos resultados, conclusão, redação e envio do manuscrito à publicação. Aqui é que eu queria mostrar para vocês esse item 2. A partir da turma de 2020, o programa de pós-graduação em gerontologia, ele determinou na sua resolução que todos os alunos, para obterem o título de mestre, além de entregar a sua dissertação, eles têm que ter elaborado já um manuscrito para ser submetido numa revista e ter submetido a essa revista. Então,
cuidado para que vocês consigam fazer isso, que vocês incluam isso. Aí como é que vai fazer? Vai fazer toda a tese, dissertação, e no final, no anexo, coloca lá o e-mail, o formulário de recebimento e o artigo e o manuscrito de acordo com a formatação que a revista disse que vocês precisam organizar o trabalho de vocês, certo? Com a história da pandemia, nós conseguimos, pelo menos para essa turma que entrou no ano passado, que eles pudessem, em vez de colocar só um manuscrito, submeter, mas também publicar capítulo de livro e livro. Mas eu não sei como é que isso vai funcionar ainda para a turma de vocês, então eu já deixo vocês em alerta aqui sobre essa questão. Tá? Bom, então a gente pode dizer, pessoal, que o método científico, se a gente observar tudo isso que eu falei, vai chegar na hora H. Oi, Nenê, vai chegar no cachorrinho. Vai chegar na hora H, vocês vão ter produzido conhecimento e vão ter também uma série de questões que vocês gostariam de continuar a trabalhar ou que não puderam ser totalmente esclarecidas. Por isso que a gente diz que o método científico ele é um ciclo contínuo, ele gera um ciclo contínuo de produção de conhecimentos científicos e novas questões a serem pesquisadas. Tá? Bom, se a gente fosse definir aqui, pessoal, método científico por uma única palavra, que palavra seria essa? Rigor, tá? Então, eu quero dizer para vocês que o que importa não é, olhem bem, não é que dados vocês obtiveram, é como vocês obtiveram esses dados. Como é que vocês fizeram o trabalho? Porque, às vezes, vocês vão fazer todo o trabalho e aquilo que vocês achavam que acharam, não acharam. Tá? Então, os estudos devem ser replicáveis, se alguém quiser replicar. Ter previsão, eles têm que significar alguma coisa, eles têm que dizer alguma coisa que, se acontecer aquilo ali, de repente, vai acontecer A, ou B, ou X. Ele tem que ter alguma serventia que só uma simples, pura observação acrítica. Ter controle. Né? Aquilo que eu estava falando, tu tem que escolher bem qual é que é a tua amostra, o que tu vai estar trabalhando, quando é que tu vai estar trabalhando, como é que tu vai estar trabalhando. Tem que considerar que a tua questão pode não ser comprovada, que ela seja falsa. E também ela tem que explicar as causas associadas aos resultados obtidos, que ela não precisa ser uma explicação assim exata, mas é tudo aquilo que eu falei que vocês vão ter que falar e discutir a respeito dos dados de vocês lá na discussão. Tá? Bom, então, pessoal, agora, nessa nossa aula, eu vou repassar para vocês realmente, para a gente poder ter rigor, o que nós chamamos de critérios de cientificidade, aquilo que um trabalho precisa ter para ser considerado científico. Tá? O primeiro deles, relacionado com as observações e a questão, é o seguinte: precisamos delimitar com objetividade qual é a questão do nosso trabalho, o que realmente a gente quer estudar e como é que a gente vai poder analisar, interpretar e verificar, então, essa questão. Tá? Para isso, o que eu quero dizer? Como que eu sei que um trabalho ele está com um objeto bem especificado? Pela natureza do seu título em associação com o seu objetivo. Tá? Então, o título e o objetivo eles têm que refletir o foco principal do trabalho. Às vezes eu tenho ouvido umas bobagens assim, não, vai escrever o trabalho, deixa o título para depois a gente vê o título. Mas como? Se o título é a questão principal. Aí, essa relação entre título e objetivo, ela pode ser de dois tipos, pode ser complementar ou similar, tá? Agora, eu vou passar aqui, usar já dissertações que foram produzidas pelo nosso próprio programa, para dar exemplo para vocês, tá? Então, ó, nesse nosso primeiro exemplo, eu estou pegando aqui a dissertação de mestrado da Ana Paula Donato, que foi orientada pela professora Daniela Lopes, tá? E o nome do título do trabalho dela é assim, ó, Percepção de idosos sobre barreiras e facilitadores ambientais e sua relação com quedas, certo? Quando a gente vai observar agora o título,
E o objetivo que está ali escrito, eu peguei o objetivo geral, escrito no resumo, o título está, vamos ler de novo, Percepção de idosos sobre barreiras facilitadores ambientais e sua relação com quedas. E ali, lá no resumo, ela diz, assim, o objetivo da presente pesquisa foi investigar e relacionar a percepção do ambiente com o medo, riscos e número de quedas em idosos. O título e o objetivo, eles são complementares. Não são bem iguais, mas são complementares. Eu consigo entender que ela está falando aí de barreiras e facilitadores, e as barreiras talvez sejam o mais importante, mas ele reflete isso. Ela quer saber como é que o idoso percebe aí o seu ambiente em relação à questão da queda. As ruas de Santa Maria estão muito esburacadas, tem um problema também para subir nos lugares, não tenho onde me apoiar, as calçadas elas são muito heterogêneas, aí eu estou caminhando uma hora, porque de repente um resvalão posso cair, enfim, tá? O mais importante é que esses títulos são o título e o objetivo. Nesse caso, eles espelham o foco específico, mas eles são complementares. Agora, eu vou dar um outro exemplo de uma outra dissertação de mestrado que foi feita pela Tamires e orientada pela professora Loiva, da Alepiano, e que o nome, o título e o objetivo são similares, ou seja, são praticamente iguais. Vamos ver, ó. Apreciação da imagem corporal e percepção do processo de conhecimento de idosos institucionalizados e não institucionalizados, tá? Como é que ficou o objetivo? Sendo assim, esse estudo tem como propósito verificar a apreciação da imagem corporal e a percepção do processo de envelhecimento e sua associação com idosos institucionalizados e não institucionalizados. Veja, ela só colocou aqui, ó, o verbo verificar na frente e o título igual. Nós dizemos, então, que o título e o objetivo são similares. Dá para ser? Dá. O mais importante é que o título tem que refletir os objetivos. Certo, pessoal? Cuidado nisso, porque isso vocês têm que ter na hora de escrever o seu projeto. Bom, vamos passar agora para um outro ponto, que é a objetivação, tá? A objetivação, a objetividade. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, muitas vezes a gente vai estar trabalhando com eventos complexos e que envolvem, tá? E que podem envolver valores morais, valores éticos ou até mesmo políticos. Cuidado para que vocês não contaminem a pesquisa de vocês com a visão pessoal de vocês. Isso é muito difícil, tá? Por isso que a gente tem que escolher muito bem o tema que a gente vai trabalhar e se desprender das nossas valorações, das nossas ideologias para efetivamente conseguir fazer esse tipo de análise. Eu vou dar o exemplo, principalmente em relação a temas conflitantes, tá? Por exemplo, se a gente coloca lá no Google, né, infanticídio indígena, no Google acadêmico, tem uma grande quantidade de trabalhos, porque tem várias tribos que simplesmente eles matam crianças que têm algum tipo de defeito corporal, são gêmeos, segundo a sua cultura, porque para eles, se essas crianças ficarem, aquela aldeia vai ser amaldiçoada, enfim, tá? É bastante complicado isso aí, mas é muito complicado. Eu fui atrás de um tema conflitante, eu coloquei esse aqui, e aí, olha só o que aconteceu. Eu vi ali um filme e não conseguia dormir depois. Eu pensei, jamais eu vou trabalhar com uma coisa dessa. Tá? Por quê? Porque isso vai dar conflito com meus valores morais e éticos, e eu não tenho essa capacidade de julgar, porque se eu tenho já esse conflito, se eu já me coloco contra isso, como é que eu vou estudar um negócio que eu já sou contra? Então, quer dizer que, na realidade, eu vou estar afirmando uma coisa que é minha, eu entendo que eles têm o direito, mas a questão de salvar uma vida humana é mais forte. Eu consigo entender que essa criança pode significar um grande peso para a aldeia e como é que ela vai se manter depois, principalmente. Tá? Eu consigo entender a posição deles, mas eu também consigo entender a minha posição. Né? Então, eu vou evitar esse tipo de tema. Vamos pegar agora um exemplo da questão dos idosos e violência. Né? Tu vai trabalhar com a violência do idoso, agora tu não pode partir do pressuposto que tudo que é idoso é bonzinho e que é a família só que está batendo nele.
A gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade para poder trabalhar com essas temáticas conflitantes sem contaminar elas com a nossa percepção pessoal. Não quer dizer que nós não vamos... A ciência ela não é neutra. A ciência ela permite, sim, que tu dê a tua visão, mas não nesse momento, na hora de escolher a tua temática. Porque daí, na real, o que tu está querendo é provar o teu ponto de vista em relação ao outro, sem critérios e sem rigor. Tu pode, sim, escolher esse tema se tu é contra, mas tu tem que ter muita seriedade para não pender para um lado, né? Para, na realidade, não usar a estratégia da pesquisa científica para defender a sua posição. Bom, vamos para a questão levantando a hipótese. Às vezes, levantar uma hipótese, ou seja, fazer um trabalho, parece bastante complicado, porque tu olha para um lado, outro para o outro, e diz assim, todo mundo já pesquisou isso. Mas, na realidade, aqui, pessoal, a gente tem que considerar que a pesquisa ela tem que ser original, mas ela também tem que poder ser reproduzida. E muitas vezes situações complexas, então, que fica muito difícil que numa única pesquisa a gente consiga entender todas as interações e as variáveis intervenientes, ou seja, os fatores que influenciam aquele fenômeno, é cabível que a gente repita um método e uma análise que foi feita num local e em outro local. Tá? E depois o conjunto dessas pesquisas que tem uma estratégia metodológica mais ou menos similar, que eu consigo juntar no que a gente chama de meta-análise para chegar a um consenso a respeito de um fenômeno, um fator de risco, um fator de proteção, certo? Agora, você vai ter que ser original na medida que tu mostre que, apesar de ter sido feita aquela pesquisa em A, em B, em C e D, lá naquela tua região, lá naquelas circunstâncias, ela é relevante de ser conduzida, tá? Bom, então, um exemplo que eu vou dar aqui, de essa questão da originalidade. Se a gente pegar estudos envolvendo fratura de quadril ou fêmur e morbimortalidade em idosos, né? Aqui, eu botei aqui assim, quebrou, né? Fratura, um horror. Eu posso chegar e ter trabalhos depois, não é, de grande alcance, que nem esse aqui, que estudou o excesso da mortalidade após fratura de quadril em idosos da Europa e dos Estados Unidos, certo? Só que esse é um tema altamente complexo. Então, por ser um tema altamente complexo, olha aqui, aqui no nosso, até eu sem querer eu cortei o nome da... Espera aí. Deixa eu arrumar isso aqui, porque isso aqui... tá ali o nome dela, mas eu vou aumentar, porque... Espera aí só um minutinho, que eu gosto de fazer isso aqui para já não dar problema depois na hora que eu passar o estudo para vocês. Está aqui, Mas, por exemplo, essa é uma temática de alta relevância também para as nossas condições locais, tá? Então, por conta disso, a nossa aluna, Gabriela, que foi nossa aluna egressa agora, a Gabriele Keller, ela investigou também a morbimortalidade de idosos hospitalizados por fraturas de fêmur. Ela fez um estudo de corte, ela seguiu, né? Durante 3 anos, os idosos ingressaram no hospital aqui. Opa, o que é isso? O que é isso? Não vem que não tem que... Que droga! O que será que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu! Eu estou com um problema com essa aula, porque é a terceira vez que eu tento gravar ela, e agora ela está assim. Tá? Eu não entendo o porquê dessa condição aqui. Agora está dando um bode, que eu não sei o que é, que nunca deu antes, né? Que parece ser... Deixa eu ver se eu consigo
fazer e finalizar essa minha fala aqui, né? Eu não estou entendendo o que poderia ser está acontecendo aqui, porque ela está... Ai, que saquito isso. Ah, não, que eu não vou perder de novo essa aula, que eu já não aguento mais. É impressionante, né? Eu vou gravar ela, se eu puder, porque eu vou parar aqui e vocês vão ver o resto, porque não é possível. É a terceira vez, exatamente quando eu chego mais ou menos por aqui, começa esse problema. Tá? Ai, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vamos ver se eu agora vou conseguir voltar. Deixa eu ver aqui, tá? Bom, pessoal, sei lá, deu um problema aí, agora eu vou voltar de novo, vamos ver se eu consigo recuperar aí esse problema aí com a... que eu acho que foi com... com o PowerPoint. Ainda bem que não desligou, tá? Então, vamos ver se eu consigo retornar ele depois desse drama aqui. Deixa eu ver. Tá. Então, nós estávamos aqui. Então, ela fez um estudo que parece ser igual, mas, na real, ele é extremamente importante para nós, porque nós temos que entender qual é o idoso que chega aqui e qual é o idoso que, numa vez é internado ali no hospital, ele tem, de repente, mais chance de vir a falecer por estar com uma fratura de fêmur, né? Então, isto é um exemplo que eu gostaria de dar de originalidade, mesmo que o estudo já tenha sido feito em outros lugares, tá? Bom, aí aqui eu paro um pouco para daí falar sobre a outra situação, que é conhecida como plágio, tá? Então, assim, o que é o plágio? Isso é muito, muito, muito relevante para vocês. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a apresentação feita por alguém como da sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual, etc., mas foi produzido por outrem. A palavra provém do termo latim plagium, que quer dizer furto. Tá? Então, pessoal, nós temos um grande drama quando a gente vai fazer esses trabalhos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, no afã, gostam de uma frase, gostam de não sei o quê, no afã de fazer o seu trabalho, simplesmente, hoje em dia é bem fácil, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tu vai lá e copia e tu coloca para dentro do teu estudo, né? E aí tu não referenciou, tu não fez nada. Então, segundo o que se considera que existem dois tipos de plágio. O plágio direto, que é a cópia literal do texto original, sem referência ao autor. Então, se tu for copiar, tu pode copiar, mas tu tem que referenciar. Então, geralmente, o que tu vai fazer? Tu vai colocar entre aspas, vai copiar aquela frase e vai colocar depois lá, entre parênteses, o nome do autor, se possível, o ano e a página em que foi retirado aquela citação, certo? Se tu não fizer isso, tu está plagiando, tu está copiando, tá? E aí, e com o mesmo Ctrl+V e Ctrl+C que tu copiaste, se o professor, a banca ou qualquer outra pessoa entrar dentro do teu trabalho, der um Ctrl+F e encontrar aquilo lá, comprovou que tu plagiaste, porque daí não está citado, tá? E tem o plágio indireto, que é quando tu reproduz com as tuas próprias palavras as ideias de um texto original sem indicação da fonte. Então, eu não quero ficar citando, tá? Eu vi lá que o Demo falou aquele negócio de pesquisa, aí eu conto com as minhas palavras. Não faz mal, eu conto com as minhas palavras. É só colocar entre parênteses, a Demo 2000, né? Pereira 2020, não tem problema. É só colocar entre parênteses e terminou o problema de vocês. O problema é quando vocês falam isso, que vocês retiraram de outro autor, e simplesmente esquecem de citar. Certo? Pessoal, isso é grave. Sabe por que é grave? E também tem o autoplágio. O autoplágio é quando você pega
Já um trabalho que tu fez, pega um pedaço da própria autoria, não te autocita lá e vai lá e reescreve de novo, tá? Bom, em todas essas situações, é importante vocês entenderem que plágio é crime no Brasil e em qualquer outro lugar. A violação dos direitos autorais é crime, tá? Segundo o artigo 184 do Código Penal. Então, pessoal, cuidado na hora de vocês produzirem o trabalho de vocês, tá? Citem corretamente e evitem problemas, certo? Bom, então, citar corretamente, plágio, é plágio? Não, toda pesquisa contém citações e o ato de citar corretamente não configura plágio. Contudo, não basta apenas citar a obra do autor ao final do texto, é necessário dar o tratamento adequado segundo a citação, ou seja, tem que citar lá no fim e dentro da obra, quando for referenciar a partir dele, tá? Bom, então, pessoal, olhem só. Eu vou deixar aqui para vocês, se alguém tiver dúvida, orientações para não incorrer em plágio, se quiserem, está aqui, é só escrever na internet, NBR 10520, ABNT, e vocês conseguem esse documento aí. Mas isso não vai dar problema, eu tenho quase certeza que vocês vão tirar de letra essa questão aí, tá? Bom, então aqui, calma, que aqui eu estou fazendo... Eu estou fazendo aqui agora um bolinho aqui, olhem só. Vamos, então, entrar para o critério de cientificidade relacionado com a observação controlada dos fenômenos, tá? Então, a gente tem que controlar os nossos estudos. O nosso estudo não é fazer essa receita de bolo aí. Uma receita de bolo é um conhecimento popular, né? Aí aqui dentro, assim como ela está fazendo aqui, esse bolo, ela está botando, está misturando, está me mostrando como é que é melhor, mas se eu quiser botar o leite primeiro e o óleo depois, não sei o que, isso é um problema meu e eu posso fazer isso e de repente meu bolo vai dar certo. Na ciência, não. Na ciência, eu vou precisar sempre considerar tudo aquilo que diz respeito ao controle dos fenômenos. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, em que eu quero fazer análise de marcadores de estresse oxidativo no sangue de uma pessoa que está muito estressada. Geralmente eu vou eliminar da minha amostra tabagistas. Por quê? Porque tabagistas geralmente já têm níveis mais elevados, né, de estresse oxidativo, ou uma pessoa que esteja tomando uma medicação muito forte. Então, a gente tem que ter sempre esse controle. Mas eu vou estudar a população. Sim, vai estudar a população de idoso. Esses dias chegou para mim, eu acho que o camarada ficou furioso. Deixa eu contar para vocês essa história. Me convidaram para uma pesquisa pela internet. E a pesquisa pela internet era uma pesquisa que era sobre, eu acho que é sobre não sei se era sobre o estresse da pandemia e tal e tudo. Era alguma coisa assim. E eu fui respondendo a questão e eu fui me dando conta que ele não tinha perguntado várias coisas. Ele não perguntava se eu estava doente, se eu não estava doente, se eu tinha alguma coisa ou não. Aí eu respondi tudo e eu mandei dizer para ele, olha, eu estou respondendo essas coisas aí, mas acontece que faz uma semana que eu voltei da praia. Então, é claro que eu não estou estressada, né? E eu acho, eu disse para ele que tu devia te perguntar isso, porque assim como eu, as pessoas vão estar respondendo. Aí eu falei, mas por um outro lado, eu também tomo medicação, né, para autoimune. Então, pessoal, sem querer, me convidaram para eu ser sujeito da pesquisa e eu me dei conta que aquela pesquisa está furada, porque eu respondi aquilo, mas eu já sei que aquilo de antemão não corresponde à realidade. Então, né, pessoal, é muito, muito importante vocês discutirem muito com os orientadores, muito com o pessoal que vai fazer, rever a literatura para controlar bem o estudo de vocês. Bom, então, aqui, dentro dessa questão das observações controladas, então, eu também destaco a relevância de nós usarmos questionários validados para pesquisa. Às vezes a gente diz assim, não sei o que, mas daí eu vou fazer um questionário. Como vai fazer um questionário?
Não, não é bem assim. Um questionário ele precisa ser desenvolvido e testado para realmente, efetivamente, a gente ver se ele representa a coleta de informações que a gente quer, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, como vocês podem observar, eu coloquei aqui assim, ó, tem muitos trabalhos envolvendo validação de vários tipos de questionários, tá? Aqui, ó, desenvolvimento e validação da metodologia de avaliação de serviços de atenção básica, tradução para a língua portuguesa e validação, quando tu vai traduzir também, tu tem que validar, sobre avaliação de qualidade de vida, SF36, validação de questionários de frequência alimentar, considerações metodológicas, e assim vai, tá? Eu tenho uma história aí, eu gosto de contar as histórias no meio do caminho. Isso que eu disse que eu ia ser telegráfica, mas vai lá. Eu tenho uma história sobre a questão de validação que aconteceu comigo quando eu trabalhava na PUC. Eu entrei, logo depois que eu terminei meu doutorado, eu fui convidada para assumir como professora na PUC e pesquisadora dentro da PUC no Instituto de Geriatria e Gerontologia. E aí eu comecei a orientar várias pessoas e também eu orientava o pessoal da residência em geriatria. E eles estavam utilizando, lá pelas tantas vezes, estavam utilizando um pequeno questionário, que era um questionário de risco nutricional, para saber se a pessoa estava com risco de desnutrição ou supernutrição, ou tinha perdido muito peso, e isso poderia estar indicando que ela poderia estar com alguma doença ruim, uma doença crônica, como um câncer e tal, ou se ela tinha problemas de abuso de álcool e tal. E esse questionário era bem fácil, eu tinha umas 6 questões, se não me engano, 6, 7 questões, era bem pequeno. Bom, aí, eu olhando aquele negócio, eu comecei a analisar os dados com a aluna, né, e uma das questões me chamou muita atenção. E aí todo mundo respondia que não, que não, que não. E a questão era assim: você bebe licor mais que 3 vezes na semana? E eu fiquei com aquela questão, por que num questionário tão pequeno eu vou ter esse negócio de você bebe licor? Aquilo me bateu, né? Falei, eu vou olhar se esse questionário foi validado. Não tinha sido validado ainda, né? Eu vou ir atrás do questionário original, que era em inglês. E a pergunta, como não tinha sido validada no questionário em inglês, era se você bebia bebida destilada mais que 3 vezes na semana, porque bebida destilada lá é licor. E o pessoal que traduziu, como eu faço falso cognato, traduziu para licor. Aí, imagina, nenhum idoso tomava. Por que vai tomar mais que 3 vezes por semana licor aqui no Brasil? Não existe, né? Então, isso nunca mais me saiu da cabeça. Aí eu imediatamente falei, não, mas olha aqui, ó, tem que validar. O que é a validação do questionário? Como que é feita? Só para vocês saberem, eu pego um questionário lá que foi publicado em inglês e eu pego pessoas que falam fluentemente inglês e português, faço a tradução, certo? E aí eu aplico para essas pessoas, para elas verem se está ou não correto, tá? E assim, ó, se não, e aí eles publicam, ó, é essa versão que tem que ser utilizada em português. Então, é por isso que, muitas vezes, vocês vão estar fazendo o trabalho de vocês e vai lá a banca, e vai lá o revisor e ele pergunta, esse questionário que tu usaste aqui, que tu citou, que ela depois, foi validado? Aí tu diz, foi. Tá, então cita, o trabalho original. 2, o trabalho que foi feita a validação. Tá? Certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Só dicas aqui, hein? Então, eu dou aqui um exemplo para vocês da validação da escala de depressão geriátrica e o ambulatório geral, que a gente usa muito, que é uma ótima escala, que é a GDS, né? E que, então, pode ser utilizada. Então, regra, vamos lá, outra dica, quinta dica aqui, ó, só use instrumentos previamente validados para a língua portuguesa, tá? Bom,
Agora, nós vamos falar também ainda sobre essa questão de controle, que eu estou salientando para vocês, eu quero falar sobre a questão das observações controladas. Quando vocês vão coletar os dados, e isso implica uma interação com o sujeito da pesquisa de vocês, vocês têm que estar claro para vocês que as técnicas de coleta dessas informações são de dois tipos. O mesmo papel, o mesmo formulário pode ser aplicado de dois tipos. Entrevista estruturada ou não estruturada. Se tu for fazer um trabalho, por exemplo, do método qualitativo, tu pode fazer o que a gente chama de pergunta aberta, né? Tipo assim, ó, olha, o que que tu é enfermeiro, como é que tu te sentiu em relação tu teve sentimento de impotência ou como é que tu se sentiu em relação à Covid, né? Um exemplo. Aí o cara lá vai lá e fala, é não estruturado. A outra é a estruturada, ano, não sei o quê, renda, teve doença, não teve doença, estilo de vida, blá, 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 enfim. Aí as questões já estão bem definidas, não é? São questões mais fechadas. Bem, a entrevista, então, ela vai ser feita quando a gente, como pesquisador, interage diretamente com o voluntário e pergunta para ele, faz as perguntas. Geralmente, a gente usa a entrevista estruturada para idosos, né? Por quê? Porque, às vezes, os idosos têm mais dificuldade de fazer a interpretação de texto, aí tem a letra e tal. Mas, mesmo assim, cuidado, porque na hora que vocês forem perguntar, talvez do jeito que vocês estejam perguntando, vocês acabem sem querer contaminando aí a resposta que esse indivíduo vai dar, tá? E também tem o uso desse mesmo formulário sobre a forma de questionário, que aí você vai pegar a folha com aquele formulário e vai entregar para o voluntário e ele é que vai ler, ele vai interpretar, você não vai se meter nisso e vai responder. Atualmente, com a ampliação, não é, dos estudos feitos via internet, por conta da pandemia e tal e tudo, o questionário acabou se popularizando muito, né? Agora, ambos são importantes e relevantes e vocês, na hora que estiverem escrevendo o projeto de vocês vão ter que informar. Cuidado, então, para não trocar. Eu vou fazer uma entrevista estruturada. Aí eu que estou lendo, qualquer um sabe que aquele formulário que está lá atrás, que você apresentou no anexo, você vai perguntar. Eu vou fazer um questionário. Aquele formulário você vai entregar para o voluntário responder. Certo, pessoal? Mais outra dica. Além disso, nós temos a questão da caracterização desse nosso estudo. Como eu falei para vocês, essa é uma das partes mais importantes do nosso estudo. Se vocês estiverem trabalhando com seres humanos, vocês vão estar perguntando população e amostra, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Eu dei um exemplo aqui, é claro que na parte experimental, que às vezes aí fica mais fácil para entender. Eu vou fazer um estudo com roedores. É rato ou camundongo? São duas espécies completamente diferentes. Qual é a raça? É a Windsor, que é a mais utilizada? E o sexo? É macho ou é fêmea? É os dois? E a idade? Qual é a idade dos gatos? Né? E o peso deles? E as condições de criação? Luz, umidade, comida, tudo. Né? Então, isso são observações controladas, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer nos estudos com os humanos, certo? Então, vocês vão ter que ter a população, tamanho da amostra, critérios de inclusão, critérios de exclusão, certo? Por exemplo, foi com tudo isso que a gente utilizou para fazer testes relacionados com a eficácia das vacinas para a Covid, certo? Então, aqui, eu vou trazer de novo um trabalho, uma dissertação feita aqui na universidade, no programa de gerontologia, em que a autora especifica, né, essas observações. Então, esse trabalho aqui ele foi conduzido pela Tabata e foi orientado pela professora Patrícia Chagas, e ele se chamou Efeito Agudo do Café na Função Endotelial e Parâmetros de Rigidez Arterial de Indivíduos com Sobrepeso e Obesidade, um ensaio clínico randomizado.
certo? E aí, nesse caso aqui, nesse trabalho aqui, ó, desculpa, então ela descreve, não é? Como é que ela fez o experimento, como é que ela selecionou os indivíduos, como é que ela administrou o café, como é que foi tudo medido, ok? Tudo super bem detalhado. Também eu posso usar o uso de controles internos e externos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse trabalho aqui, ele já buscou avaliar o que aconteceu com as próprias pessoas depois de 6 meses que elas tiveram, foram infectadas pela Covid, tiveram complicações e foram internadas, tá? Então, eles fizeram um estudo de segmento, e aí o controle são essas mesmas pessoas. Como é que elas estavam na hora que saíram do hospital, como é que elas relataram que estavam antes, e como é que elas ficaram depois, e esse é o tipo de estudo muito importante para a gente poder determinar os potenciais sequelas da Covid. A esse respeito, inclusive, né? Aí aqui eu mostro para vocês do trabalho, eu copiei do trabalho para cá, que eles dizem como é que eles fizeram, tiveram aqui, ó, critérios de exclusão, claro, pacientes que morreram antes do acompanhamento e tudo. Então, eles fizeram, descreveram o instrumento, aí depois puderam descrever os principais resultados, tá? Então, pessoal, aqui até eu quero comentar que a gente está com um projeto em andamento lá com a FUNAT, que nós estamos justamente selecionando, principalmente idosos lá do CAIME, que tiveram Covid, que foram não hospitalizados, para a gente definir a determinação das sequelas. Vale, de novo, dizer, mas já fizeram lá na China, mas o que vai lá na China necessariamente não vale aqui no Brasil, né? Então, a gente está refazendo para a gente ver esses marcadores associados, marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo, sequelas funcionais, cognitivas, enfim, uma série de exames de ampla natureza para a gente poder entender o impacto da Covid nas pessoas que tiveram essa doença, certo? Bom, aí agora nós vamos passar a falar sobre a análise dos dados. Essas análises elas têm que serem rigorosas e elas vão ser dependentes se a pesquisa de vocês for quantitativa, que aí necessariamente vai ter análise estatística, ou qualitativa. Ela só não vai ter análise, mas vai ter análise estatística, se é quantitativo vai ter, tá? Então, é muito importante que vocês, com base no que vocês vão fazer, na hora da revisão bibliográfica, às vezes eu fico assim, pensando, o pessoal faz a revisão bibliográfica, escreve o projeto, chega na hora H e diz assim, eu não sei qual é que é a estatística, mas vai ler nos trabalhos que vocês retiraram qual foi a estatística que eles usaram, pelo menos para ter uma ideia. Aí escreve lá, olha, em princípio, né, em geral, a gente pretende fazer essa análise, mas a gente vai procurar uma outra consultoria, tá? Mas leiam o que foi. Eu não sei fazer, mas alguém vai ajudar vocês a fazer, então, tá? Bom, aí aqui também, ó, eu trago esse exemplo de estudo, porque que eu quis trazer para vocês nessa parte de análise de dados. Porque, às vezes, o pessoal vai escrever o trabalho e aí só coloca o percentual. Na hora da gente escrever os resultados, tem que botar o percentual e tem que colocar o N, que é o número de indivíduos que representa esse percentual aqui, certo? Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, que eu peguei como exemplo, né, que é esse mesmo trabalho das consequências, o que os autores chegaram à conclusão? Aos 6 meses após a infecção aguda, os sobreviventes da Covid eram principalmente perturbados com fadiga ou fraqueza muscular, dificuldades de sono e ansiedade ou depressão. E tinha outras também, eu só peguei essas aqui. Mas para eles chegarem a essa conclusão, eles tiveram que fazer aquele trabalho e tiveram que descrever minuciosamente os resultados, tá? Uma outra coisa muito importante, já vou falando, isso aí é lá para a dissertação de vocês, mas já vou avisar. Se vocês fizerem uma tabela e tiverem esses números aqui, ó, vocês não vão repetir no texto,
Não pode repetir. Aí, nesse caso, vocês diriam: a fadiga ou a fraqueza muscular foram altamente prevalentes na população após 6 meses, bota lá entre parênteses tabela 1, e aí vai estar aparecendo aqui 63% e o E, tá? Já estou adiantando essa dica aí para vocês. Bom, discutibilidade. Como eu falei para vocês, quando chega na discussão, geralmente as pessoas meio que param, porque elas acham assim que não sabem como é que vão discutir. Na realidade, ali é tudo que vocês podem dizer, o sentimento, as coisas que vocês acham que o trabalho poderia ser feito e não foi por A, por B, por C, e as comparações, vocês vão usar a discussão para colocar isso, publicar essas questões, tá? Então, a discussão é o grande espaço de vocês, para vocês realmente, efetivamente, explorarem os dados e interpretarem da melhor forma esses dados. Agora, aqui dentro dessa discussão, eu tenho algumas dicas que eu já vou dar para vocês, tá? Primeiro e segundo parágrafo da discussão, faça um breve resumo dos objetivos principais dos resultados que você encontrou. Jamais comece a ficar muito chato, porque daí a gente não consegue estabelecer os vínculos, começar já apresentando o dado de terceiro. O fulano encontrou isso. Tá, mas o que tu encontrou? Tá, mas tá aí nos resultados. Sim, mas faz um resuminho. Olha, o meu trabalho, eu encontrei isso aqui. O meu trabalho das sequelas mostrou que a maior parte dos idosos apresentava fadiga, não sei o que, depressão. Pronto. Aí os parágrafos seguintes, você vai discutindo cada um dos principais objetivos específicos. Pega o objetivo e vai lá, vai discutindo, né? Vai dizer, eu achei, eu não achei, o fulano achou e não sei o que, e vai concluir. E sempre é muito de bom tom que lá mais para o fim da discussão, você perca 1 ou 2 parágrafos para falar das limitações metodológicas do teu estudo. Tá? Vai dizer, esse estudo é importante, mas ele tem essa limitação, porque eu não consegui fazer tal coisa, ou porque ele é assim, então nós teremos que fazer tal estudo, tal análise complementar, certo? Então fica bacana, elegante, bonito, sempre você incluir um parágrafo falando das limitações do seu estudo. E o último parágrafo, é claro, tem que conduzir às conclusões principais e às perspectivas, certo? Bom, vamos falar também aqui sobre a questão da linguagem precisa e o sentido exato das palavras, tá? Porque o texto científico tem que ter precisão no vocabulário e exatidão de pormenores, tá? Imparcialidade, eficiência na comunicação. Ele não pode ser subjetivo, não pode se usar limitação e não pode usar palavras poéticas. Às vezes as pessoas assim, vão escrever aí, fazem assim, transformam aquele texto num texto literário, poético, cheio de coisa. Não é isso, o texto científico é chato. Use jargão, o jargão científico te aproxima mais da exatidão. Tá? Quanto mais a gente sai do tal do jargão científico, mais subjetivo fica, mais pouco exato ou pouco rigoroso fica o texto, certo? Então, cuidem muito aí como que vocês vão escrever, sejam precisos, tá? Porque é exatamente isso aí. No texto científico, o texto tem que ter função de referência, enquanto que no texto literário a função pode ser poética, tá? Aí aqui eu comento de novo, vou chamar atenção, porque vou cobrar disso de vocês no projeto. Uso da pessoa no texto. Terceira pessoa impessoal é o mais usual. Algumas áreas do conhecimento usam o eu ou o nós. É aceito. O que não é aceito é a mistura. Escolhe uma e segue reto, tá? Fala aí com o teu orientador. Concordância verbal. Por favor, projeto na redação no tempo futuro, dissertação no tempo passado. O que não é aceito? A mistura. De novo. Abreviaturas, importantíssimo. Depois que vocês fizerem uma abreviatura, jamais escrevam aquela palavra por extenso de novo. Se vocês botarem lá, Organização Mundial da Saúde, entre parênteses, OMS, no restante do texto, OMS. Então, cuidem e evitem excesso de abreviaturas, porque senão daqui a pouco vocês estão escrevendo aquelas assim, a OMS disse que o DCV EID foi maior que o PT. Não dá, né? Não dá, daí não tem condições. Então,
cuidem também para vocês não excederem as abreviaturas. Usem abreviaturas quando, de fato, vai ser relevante para poder deixar o texto mais limpo, ou são abreviaturas usualmente utilizadas, tá? Então, pessoal, para nós finalizar essa nossa aula, eu gostaria de comentar para vocês que, apesar do método científico ser super, super, super relevante, ele realmente apresenta algumas limitações quando a gente vai estudar fenômenos complexos, porque no pressuposto clássico do método científico, eu identifico um problema, eu isolo uma variável, eu controlo as potenciais variáveis intervenientes, outras variáveis que podem agir sobre essa variável, e aí eu determino o tamanho da minha amostra, e aí eu simplesmente faço os meus experimentos, tenho meus resultados e tenho a minha interpretação. Então, um exemplo típico no estudo desses que eu estou dando aqui é a determinação e identificação de medicamentos antibióticos em cepas bacterianas, né? Então, eles pegaram aqui, ó, esses autores, pegaram fluidos corporais de indivíduos que já estavam tomando antibióticos, queriam saber se era resistente ou não, colocaram o sangue, o que for, em colônia, em cultura, e depois fizeram uma análise para ver se tinha bactéria, né? Se tinha crescido, que tipo de bactéria era, para justamente ver e detectar a possibilidade de existir aí infecção, resistência bacteriana. Então, é um trabalho que é fácil eu isolar e fazer. Entretanto, pessoal, se eu vou trabalhar aqui, ó, nessa condição aqui, ó, que eu gosto sempre eu sempre passo esse slidezinho aqui, né? Que é com o envelhecimento, que a gente não entende ainda, o que a gente está estudando, como e por que a gente envelhece, quais são os fatores genéticos e ambientais que incidem no nosso envelhecimento e longevidade, como é que a gente pode prever, prevenir e controlar disfunções, doenças e dependências de idosos. Bom, isso aqui é altamente complexo, né? Então, eu gosto de dizer que no método clássico, em fenômenos complexos, como é o caso da gerontologia, a gente não isola variáveis, a gente ignora as variáveis, senão a gente não consegue estudar, né? E é por isso que a gente tem que reproduzir e a gente tem que entender que os nossos estudos são mais falíveis do que aquele outro lá, bem direitinho, bem cartesiano, bem positivista, tá? Então, dentro da gerontologia, vocês vão estar trabalhando com idoso, vão estar trabalhando com envelhecimento, não se esqueçam que existem 4 grandes sempre abordagens. Mesmo que você não vai estudar tudo, você precisa considerar que elas existem, que é a gerontologia social, a psicológica, a médica e a biológica. Então, eu gosto de dizer que a abordagem interdisciplinar da gerontologia é que nem você ir montando aí um quebra-cabeça. Claro que não vai dar para analisar tudo, não. Por isso que a gente tem que ser humilde, né? E sempre considerar as limitações do nosso estudo, tá, pessoal? Bom, então, pessoal, agora eu estou concluindo essa nossa aula, tá? Concluindo essa nossa segunda aula de metodologia. Eu vou deixar para vocês esse material, tá? E eu também vou fazer um questionário a esse respeito, mostrando alguns trabalhos, perguntando verdadeiro ou falso, certo? Eu acredito que essa aula é muito relevante, porque ela já traz dicas importantes para vocês trabalharem aí o projeto e a dissertação de vocês. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.